Olá, boa tarde a todos, como vão todos vocês? Espero que bem. Nós estamos aqui para a nossa quarta aula nesse ano, né? Origem e natureza dos espíritos. Espero que todos tenham lido a lição, dado uma olhada, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Hoje nós começamos a falar sobre essa parte espiritual propriamente dita. E a aula de hoje é sobre os espíritos. Os espíritos, não tem nada a ver com a matéria. Hoje nós estamos falando dos espíritos. O que são, como que eles são, que jeito tem, que forma tem, todas essas informações, que são muito importantes para que vocês possam compreender o restante da matéria que vem por aí, certo? Então eu espero que vocês entendam direitinho cada tópico. Eu fiz aqui um roteiro para mim seguir, exatamente para eu não perder, não me confundir, não colocar uma informação na frente da outra, para eu seguir direitinho, para que vocês consigam entender exatamente tudo o que eu quero dizer, ok? Então vamos lá, vamos para mais uma aula. Vamos sempre pedindo a Jesus, nosso mestre amado e querido, que esteja conosco em todas as situações, nos envolvendo na sua luz, nos abençoando a cada momento. E vamos pedindo também à equipe espiritual, que faz parte do grupo do Vespertino, para que esses amigos espirituais estejam ao nosso lado e que nos facultem o entendimento de todas as informações que aqui serão passadas. E assim, em nome da luz, em nome do amor, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, vamos começando mais uma aula. Então, origem e natureza dos espíritos. Então, a primeira pergunta que vem: o que são os espíritos, né? Os espíritos, o que eles são? Então, está assim lá no Livro dos Espíritos. São seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. Então, são seres inteligentes, criados pelo Pai, que povoam o universo, né? E fora do mundo material. Porque eu falei, a matéria somos nós aqui. Nós estamos falando dos espíritos, ok? Então, esses espíritos fazem parte de uma criação misteriosa de Deus. Porque os espíritos disseram a Kardec que como Deus cria os espíritos, isso é um mistério. Nós ainda não temos essa informação, é um mistério. Deus cria os espíritos desde toda a eternidade, né? E sua criação é um mistério. Então ele cria esses seres inteligentes que povoam o universo, mas na verdade como ele faz isso, nós ainda não sabemos, não temos essa informação. Deus nos criou, né? É a criatura, é o Criador e a criatura. Por isso nós somos filhos de Deus, por isso nós falamos nosso Pai Todo-Poderoso, aquele que nos criou. E eu costumo dizer que se fosse feito um exame de DNA espiritual, não material, espiritual, então o resultado sairia que nós somos filhos de Deus, porque ele nos criou, né? Ele é o nosso Pai. Então, é certo que o nosso DNA espiritual seria, né? A paternidade seria Deus. Nós temos dentro de nós a partícula divina que comprovaria esse teste de DNA. Ele nos criou simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer, não ter conhecimento, né? Ele nos cria simples, seres inteligentes, para que nós possamos, através da eternidade, irmos construindo a nossa identidade, né? O nosso currículo, vamos assim dizer. Tudo que nós teríamos que aprender, nós temos a eternidade. Então, Deus não cria um espírito diferente do outro, não. Todos nós somos exatamente iguais. Ele cria a todos da mesma maneira. Todos com a mesma aptidão de desenvolver, né? E de chegar até a luz, como é o desígnio de Deus. Ele nos cria simples e ignorantes para que nós nos desenvolvamos,
né? Através das reencarnações, vamos indo e voltando, aprendendo, o nosso intelecto se expandindo, e aí nós vamos fazendo toda a nossa evolução, que é o caminho que nos leva a ele, já não tão simples e ignorantes, já com o conhecimento todo que deveríamos amealhar. Agora nós vamos falar quanto à natureza. Significa de que é feito, qual é a composição de um espírito, né? Qual é a composição material, se é que se poderia dizer, né? De que é a constituição desse espírito, né? Então, os espíritos nos dizem que eles são incorpóreos. Bom, até aí é lógico, né? Eles têm corpo quando eles estão aqui no mundo material encarnados. Aí eles têm o corpo que é o nosso corpo, o corpo da matéria. Mas quando eles estão lá no mundo deles, que é o mundo espiritual, eles são incorpóreos. Então, o espírito, a natureza do espírito é incorpóreo. O espírito não tem corpo como o nosso material. Ele só precisa de um corpo quando ele vem para cá, quando ele encarna. Fora disso, ele é incorpóreo a eternidade toda. Então, ele é incorpóreo. E são feitos de uma matéria cujo nome é meio diferente. Chama-se a matéria quintessenciada, que é uma matéria, então, de quintessência de alto grau de pureza, né? Então, a composição do espírito é através dessa matéria quintessenciada. Seria uma quintessência. E cujo grau de pureza é muito alto. Para vocês verem como nós somos uma partícula de Deus, né? Porque imagine essa quintessência. Essa quintessência é uma herança, né? Nós somos herdeiros do Pai. Esse alto grau de pureza, né? Por isso que em muitas obras nós encontramos dizendo assim, que nós somos pequenos deuses, porque nós vamos também evoluir, aprender, conhecer tudo, né? E nós vamos ter ciência da capacidade que um espírito criado por Deus tem. Então, nós somos constituídos espiritualmente dessa matéria que tem esse nome, quintessenciada, que é uma matéria de quinta essência, de alto grau de pureza, ok? Nós não conhecemos nada parecido para designar, para falar o que seria essa quinta essência. Os espíritos dizem que nós não conhecemos nada a respeito desse material e que ele também tão pouco pode ser percebido pelos nossos sentidos. Não teria como eles nos explicarem como seria esse material, essa quinta essência. Inclusive, eles dizem assim, pergunte a um cego de nascença para ele descrever a luz. Ele não vai conseguir descrever a luz porque ele nunca viu a luz. Como ele vai descrever uma coisa que ele não conhece, que ele nunca viu? Então, os espíritos dizem que é a mesma coisa. Não, nós não vamos identificar isso porque nós não conhecemos, nós nunca vimos essa quinta essência, né? E outra coisa, através de toda essa composição, os espíritos não têm fim, eles são infinitos, assim como a eternidade. Então, Deus cria, nós temos início, através da criação de Deus, que é um mistério, que nós não sabemos como é que Ele faz para criar um espírito. Sabemos que nós somos criados, somos seres inteligentes, que nós temos a liberdade de povoar o universo, que a nossa constituição, que essa constituição do espírito é uma essência de alta pureza e que nós temos começo, mas fim não. Nós somos eternos, como Deus o é. Nós temos a eternidade. Nós tivemos um início, mas temos a eternidade à nossa frente. Nós nunca haverá fim para o espírito, né? Onde vivem os espíritos? Nós já sabemos o que são, sabemos a composição, que é essa quinta essência, e agora sim, mas aonde vivem esses espíritos? Quando Deus os cria, aonde que eles vivem? No mundo espiritual. Lá é a verdadeira casa do espírito. Nós chamamos da pátria espiritual.
Tanto é que quando o corpo material não serve mais, que nós, vamos dizer assim, morremos, eu já expliquei para vocês, que o espírito retorna ao plano espiritual, ou seja, a sua casa, e vai esperar lá pela oportunidade que ele tenha um novo corpo material, para que ele venha para o mundo material e tem que fazer a missão que for necessária para ele, para a sua evolução. Então, na verdade, ele volta para casa. Isso aqui é uma escola. O planeta Terra é tido como um planeta escola, onde vem para se fazer um aprendizado, né? Mas a nossa verdadeira casa é a pátria espiritual, certo? E o mundo espiritual, ele nesse caso vem a ser o principal, porque Kardec perguntou, então entre o mundo material e o mundo espiritual, qual é o mais importante? E os espíritos disseram, sem dúvida nenhuma, é o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele sobrevive a tudo. Ele preexiste, ou seja, ele existe desde sempre, né? Ele é o principal e ele sobrevive a tudo. Não é como os mundos materiais, que sofrem modificações e muitos mundos até chegam ao seu final. Eles têm uma trajetória e chegam sim ao seu final. Dizem até que o planeta de origem de Jesus, esse planeta já não existe mais, né? É tão antigo, tão antigo, tão antigo que esse planeta não existe mais. Porque quando os planetas atingem o seu ponto de saturação, eles dão origem a outros planetas. O material é reciclado. Lembra quando na primeira aula eu falei sobre a criação do mundo? E eu disse que o planeta Terra foi feito de materiais que estavam à solta no universo. Restos de estrelas, cometas e tudo mais. E restos de planetas que foram diluídos por conta que já estavam exauridos. E eles então dão origem a outros planetas. Então, com Deus, não há desperdício. Tudo é reutilizado, né? Então, nós podemos dizer que a nossa casa, ela tem um final, mas o espírito jamais ele tem um final. Agora nós vamos falar para vocês sobre se eles podem realmente ir para todo lado. Será que o espírito pode realmente, como nós falamos, ele vai para o lado que ele quiser? Sim, ele pode. Ele tem liberdade. Mas existem regiões em que somente espíritos de uma grande hierarquia, de muita luz, podem entrar, né? Mundos superiores. Por exemplo, é dito que Júpiter é um mundo em evolução mais evoluído que nosso planeta Terra. Então, nós que estamos aqui nessa dimensão e nesse grau de pureza que nós temos, nós não vamos conseguir entrar em Júpiter, porque não existe identidade energética para isso. Porque quando os mundos são mais evoluídos, tudo neles é mais evoluído, fica mais sutil. E a nossa energia é própria de planeta de prova e expiação, que tem uma certa inferioridade. Então, a nossa constituição, a matéria energética que nós temos, não nos vai permitir adentrar a essa outra estrutura energética. Então, só espíritos de envergadura espiritual é que conseguem chegar a certos lugares, né? Então, de acordo com o grau de pureza do espírito, ele vai chegar até determinado lugar. Espíritos inferiores, você vê, aqui na Terra está cheio, eles ficam no plano espiritual e ficam aqui também entre nós, não é? Os espíritos brincalhões, zombeteiros, aqueles que querem se vingar. Espírito de luz, espírito que tem missão, que tem algo a ensinar, eles não ficam aqui para lá para cá. Não, eles vêm, fazem o que tem que fazer e retornam. Tem responsabilidade. Somente os espíritos que não têm conhecimento, que acham que tudo, né, vai de qualquer jeito, eles ficam por aqui nos atrapalhando, ficam ao nosso lado nos espiando, vendo o que nós estamos fazendo, mas também ficam até um determinado ponto.
porque o nosso destino é evoluir. Então, eles não vão poder ficar aqui para sempre nessa brincadeira. Logo, o plano espiritual manda chamar e fala, ó, vem aqui porque está na hora de você reencarnar de novo. Aí o espírito fala, não, não, me deixa aqui, tá tão bom. Não, 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 a fila tem que andar. Vocês foram criados para evoluir, acabou a brincadeira. Então, tem uma hora que todos nós temos que nos colocar a caminho da evolução. Mas os espíritos têm liberdade sim. Aonde eles conseguirem entrar, eles têm liberdade para ir. Se quiserem visitar mundos mais altos, então teremos que nos esforçar, adquirir luz suficiente para poder ir lá, né? Para fazer parte. Mas, independente disso, os espíritos têm liberdade de ir e vir. Agora, como é que é? É quadrado, é redondo, é comprido, é estreito, é fino? Quanto à forma, como é que são os espíritos? Os espíritos falaram a Kardec, explicaram assim, que na verdade os espíritos são como uma flama, sabe uma flama? Como se fosse uma chama de uma vela, uma flama, um clarão. Outros falam assim, uma centelha divina, que é uma centelha etérea. Etérea é justamente essa quinta essência, né? Então, centelha é um pedaço. Então, vamos juntar tudo isso. A forma de um espírito, os espíritos nos disseram que é como se fosse uma chama, um clarão etéreo, formado daquela composição que eu falei, né? De matéria quintessenciada. Então, esse clarão, essa chama, ela é composta dessa matéria quintessenciada, uma matéria muito etérea, uma matéria muito sutil, né? De alto grau de pureza. E tem coloração, tem uma coloração. Vai do escuro até o rubi brilhante. Então, vocês imaginam. Quanto mais evoluído for o espírito, mais vermelho cintilante ou brilhante ele vai ficando. Então, vocês imaginam Jesus. Como que a cor de Jesus? Jesus deve ser esse rubi brilhante, porque ele faz parte da hierarquia crística. E a hierarquia crística é lá o topo, é lá em cima. Então, tem espíritos de menor graduação que estão mais escuros, que fatalmente é o nosso caso. Fatalmente é o nosso caso. Nós ainda não adquirimos essa cor maravilhosa, né? Mas com o passar do tempo, com o passar da evolução, nós vamos conquistando essas cores, né? Todos os espíritos foram criados iguais. Então, todos vão ter que percorrer o mesmo caminho. Jesus também teve a época em que ele era um espírito de uma cor mais escura. Foi evoluindo, como Maria, como tantos espíritos altíssimos, né? E eles vão adquirindo a sua cor. Nós estamos na mesma forma. Olha, se quando Deus nos cria, né, é para nós aprendermos, para nós adquirirmos conhecimento, olha onde nós estamos hoje. Se nós formos pensar, desde que nós fomos criados até agora, muitos milênios já se passaram, né? E nós temos a eternidade pela frente, quer dizer, nós ainda somos escuros porque nós estamos no começo do aprendizado, porque nós não sabemos nada diante da grandeza divina, nós não sabemos nada, né? Nós estamos começando a engatinhar, mas já estamos aqui. Deus cria espíritos a todo momento. Ele não para de criar espíritos, né? Criou ontem, cria hoje, vai criar amanhã. Então, Jesus foi criado por ele. Então, está criando, constantemente ele está criando. Todos passam pelo mesmo percurso. Uns aprendem mais rápido com as provas, as expiações, outros demoram mais. Eu não falei que tem aqueles que ficam parados por aqui e que não querem evoluir, que precisam ser chamados quase à força e falar, olha, vem porque Deus mandou chamar, e pegam eles e faz o reencarne compulsório. Ou seja, você não podemos mais esperar. Nós já demos liberdade demais, mas vocês têm que evoluir.
Deus não quer que nenhuma de suas ovelhas fique para trás. Então, nós vamos ter que levar vocês e vocês vão ter que evoluir. Então, olha como a eternidade, quando nós falamos eternidade, a gente acha que é um período longo. Não, a gente não tem noção da longevidade dessa distância, né? É muito mais do que a gente pode imaginar. Então, a forma dos espíritos é uma flama, um clarão, de um material quintessenciado, muito sutil, muito etéreo, que tem uma coloração que vai do escuro até o rubi brilhante. Então, quanto mais inferior, mais escuro. Quanto mais superior, aí vai começando a clarear, né? Nós temos que trabalhar muito, né? Porque a nossa corzinha, com certeza, deve estar bem escurinha, né? Mas Deus é Pai, não tem pressa, e vai nos esperar, e não tem jeito. Nós fomos criados para chegar até Ele. Então, não vai acontecer nada diferente que isso. Nós vamos chegar até Ele. Nós falamos quanto à natureza, na Constituição. Falamos da forma, né? Chegamos a essa chama, a esse clarão. Agora nós vamos falar quanto à ubiquidade. Aí vocês devem estar falando, o que ela está falando, né? O que vem a ser ubiquidade. Muito bem, é lógico que eu fui procurar o que é ubiquidade para vocês. É a faculdade divina e de estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Isso quer dizer ubiquidade. Então, assim, nossa, tão simples, por que colocar esse nome tão difícil, né? É porque na época em que o Livro dos Espíritos foi escrito por Kardec, o vocabulário, ele era mais rabuscado, né? Ele era mais formal. Tanto é que tem muitas palavras no Livro dos Espíritos que nós temos que buscar o dicionário, porque não está mais em uso, está ultrapassado, né? Então, ubiquidade, na verdade, é uma condição de se estar ao mesmo tempo em todos os lugares, né? Então, o espírito, ele tem também essa qualidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, toda parte, né? E aí você pergunta assim, mas como é que pode ser? O espírito está em todos os lugares ao mesmo tempo? Bom, primeiro que o espírito é indivisível. Não se pode pegar um espírito e dividir em dois. Você fala assim, mas tem crianças que são gêmeas. São gêmeas. O corpo pode, a matéria pode fazer duas matérias igual, mas cada espírito vai comandar um corpo daquele. Espíritos totalmente diferentes. Irmãos gêmeos são só gêmeos na aparência, na matéria. Espiritualmente são dois seres distintos. Por quê? Porque o espírito, ele é indivisível. E é a partir dessa matéria quintessenciada que ele tem também esse poder de irradiação. Aonde ele está, ele pode se irradiar e se fazer presente num outro lugar. Um exemplo para isso é o Sol. Na Argentina tem sol, no Brasil tem sol, na África tem sol, no México tem sol, Carapicuíba tem sol, em todos os lugares tem sol. Mas é um sol para cada lugar desse? Não, não é um sol para cada lugar desse. É um sol só que lança seus raios e chegam a todos esses lugares. É o mesmo sol, é um só. O espírito também tem essa característica. E ele irradia por conta do quê? Por conta dessa composição quintessenciada de alta pureza. Então o espírito está no plano espiritual. Se eu penso aqui no ente querido que já se foi, ele não precisa vir de lá. Ele irradia a sua presença e nós podemos às vezes sentir, né? Tem muitas vezes que fala assim, nossa, eu senti agora, parece que fulano de tal está aqui, nossa, eu senti um cheiro, eu senti um perfume, e às vezes a gente pensa em alguém e tem essa sensação. Essa sensação é muito cabível, né?
Por quê? Porque o espírito se comunica com o outro através do pensamento. E numa velocidade que é igual à velocidade da luz. Então, olha que bacana. O espírito irradia, ou seja, ele vem através da sua radiação, está perto do que ele precisa fazer, sem necessariamente ter saído de onde ele estava. Então, o espírito irradia como o sol. E uma outra coisa que é bem lógica, que vocês vão achar, nossa, tá certo, é isso mesmo. Quanto mais puro o espírito, mais longe ele irradia. Porque ele tem uma capacidade maior, ele é um espírito de uma hierarquia maior, ele é mais desenvolvido, ele é mais iluminado. Então a radiação dele é maior, ela se estende, ela vai muito mais além do que um espírito de uma categoria mais inferior, que ainda não desenvolveu. Ele também irradia, mas ele irradia a uma distância, por exemplo, do plano espiritual aqui na Terra. Há essa irradiação de espíritos como nós, entendeu? Como nós, que eu digo assim, no mesmo patamar evolutivo que nós. Tanto é que nós temos espíritos obsessores. Eles irradiam através do pensamento, né? Principalmente quando há raiva, quando há briga, porque a gente fala assim, eu estou obsediado. Nem sempre são eles que nos obsedeiam. Muitas vezes somos nós que os obsediamos através do nosso pensamento. Então você fica com o pensamento firme naquela pessoa, né? Ou lembrando que tem raiva, fala, já foi, já morreu, né? Mas ele está do lado de lá e através do pensamento ele vem até você. Existe essa comunicação, as ondas magnéticas do pensamento, como um telefone celular, né? É como uma antena. As ondas magnéticas estão aí, as ondas eletromagnéticas estão aí. E o pensamento vem como um rojão, como uma velocidade da luz. Então nós conseguimos sim fazer essa irradiação, apesar de sermos inferiores, mas é uma capacidade inerente do espírito, seja qual for a condição dele, inferior ou mega superior. A diferença é que o inferior não vai conseguir irradiar tão longe, e o mega superior, sim. Imaginem Jesus. Quantas pessoas aqui no nosso planeta não buscam por Jesus diariamente? E a gente fala assim, mas como é que Jesus pode atender todo mundo? Como que Jesus pode saber o que todo mundo está necessitando? Através da irradiação, através dos raios. Jesus brilha como um sol e ele consegue sim, quando nós fazemos com fé, com devoção, que nós, deixamos sair de nós aquela energia pura, nossa, não tem prece que não é ouvida. Então é através dessa irradiação que nós recebemos a calma, a serenidade, né? Conselhos. Às vezes a gente fala assim, nossa, agora me bateu uma ideia, eu vou resolver meu problema. Depois de uma oração. Te bateu uma ideia? Não, sabe? Amigos espirituais estiveram perto e falaram aos nossos ouvidos, e nós captamos através do campo energético, só que nós achamos que as ideias sempre são nossas, né? Ideias ruins é de espírito obsessor, ideia boa é a nossa. Mas é assim, é através disso que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares através da sua super energia, da sua super irradiação. Então, olha o que eu falei, aquela essência, aquela chama que tem uma composição de quinta essência, olha o poder que tem. E quanto mais nós nos desenvolvemos, mais nós desenvolvemos essa essência. Então, nós temos uma essência que nós não sabemos muito ainda utilizá-la porque nós ainda não temos conhecimento. Evolução e conhecimento andam juntos. E o espírito só evolui através da moral. Da moral. Não tem outra maneira do espírito evoluir. Só a partir da moral. O que você é, o que você faz, o que você fala, suas atitudes dizem quem você é. E não dá para enganar
Jesus, enganar Deus, enganar os nossos protetores, que são espíritos mais evoluídos que nós e que estão ao nosso lado todo o tempo por conta dessa irradiação. Ah, meu anjo de guarda foi dar uma volta. Não existe essa de dar uma volta. Da onde quer que eles estão sabendo, estão nos ouvindo, estão nos sentindo. Né? É como se fosse uma simbiose. Então, olha a capacidade que nós temos. Essa centelha divina que Deus colocou dentro de cada um de nós. Quando eu falo assim, eu falo do nosso espírito, né? A constituição do nosso espírito. É uma coisa assim, nós somos realmente pequenos deuses, né? Outra coisa, falando dessa irradiação. Vocês já sabem também que não existe obstáculo para o espírito. Água, ferro, madeira, a terra, ar, fogo. O espírito penetra em qualquer matéria por conta dessa composição quinta essenciada. É uma composição de quinta essência. É uma coisa muito brilhante, muito sutil. E essa essência dá a condição do espírito de ele transpor qualquer barreira. E o espírito, ele é indestrutível, né? O espírito, ele pode ter seus altos e baixos, mas ele não foi feito para ser destruído. Ele foi feito para ser recuperado. Deus está sempre nos recuperando quando nós desviamos das nossas intenções, das coisas que precisamos fazer, né? Então, Deus nos recupera, mas nós temos uma grande durabilidade. ISO 2020 para nós, os espíritos, né? Então, a locomoção, eu já falei para vocês, ela é rápida como a luz. Nós podemos estar também, quando nós estivermos na pátria espiritual, nós poderemos também, de acordo com o nosso grau de pureza, também nos expandir, irradiar, né? Parece tão difícil, mas quando nós estamos lá, entre os nossos, nós vamos fazer isso, né? Só quando nós descemos, que nós reencarnamos, é que muitas dessas coisas, né, são provisoriamente deixadas de lado, porque aí nós temos que focar na encarnação, focar naquilo que nós precisamos melhorar, porque isso é o reloginho contando da nossa evolução. Então, a encarnação não é uma brincadeira, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria e que nós precisamos levar muito a sério. Por isso, da importância de nós conhecermos quem somos nós. Quem somos nós? Isso faz parte do nosso autoconhecimento. Eu sei de que matéria sou feita. Quando eu estou encarnada, eu estou na matéria, né? Matéria que tem o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o azoto. Mas, quando eu estou desencarnada, eu faço parte do mundo espiritual, é minha casa, é minha pátria. Meu espírito é uma chama, né? É um clarão que tem uma essência maravilhosa e eu posso irradiar, de acordo com o que eu já conquistei, eu posso me irradiar, estar em todos os lugares no universo. Porque a casa de Deus é a nossa casa, é a casa dos seus filhos, ok? Então, gente, a nossa aula fica por aqui. Eu gostaria muito que vocês dessem uma lida na matéria do livro ou ouvissem o vídeo várias vezes para poder ficar bem definido o que são os espíritos, de qual é a composição, a forma que o espírito tem e essa faculdade de ubiquidade, que é a faculdade divina, é uma faculdade divina. Quer dizer, não é para qualquer um. Nós fomos contemplados. É uma faculdade divina de se estar ao mesmo tempo em vários lugares. A partir do quê? Da nossa irradiação, que é feita justamente pela nossa composição. Uma essência de quinta, né? De quinta dimensão. Uma quinta essenciada, essa essência, de alto grau de pureza. Então, nós temos uma riqueza
né? Deus nos presenteou com essa riqueza, né? Nós temos agora somente que fazer a nossa parte. Deus já fez a parte dele, nos criou, vela por nós, dá todas as possibilidades, agora nós temos que nos esforçar. E um dos nossos esforços de agradecimento a Deus é justamente o autoconhecimento. Nós temos que conhecer. Nós temos que conhecer o nosso mundo, o mundo espiritual, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos depois, como é que fica e tudo mais. E sempre agradecendo a Deus. Porque, como eu já falei, tem muitas pessoas que gostariam de estar tendo essas informações e às vezes nem sabe como, né? Não chegou a época ainda. Eu vou deixar as perguntinhas na descrição do vídeo, mas vou postar também lá no WhatsApp as 3 questões que vocês agora sabem que tem que responder por e-mail, só por e-mail, ok? E quem tiver dificuldade, por favor, pergunte, peça para o amiguinho, entre em contato conosco, a Magali está à disposição, a Margarete, eu, adiciona a gente, põe no particular, nós vamos ajudar vocês. Essas perguntas, vocês sabem, é para poder dar a presença, entendeu? Quer dizer que se vocês ficarem calados, eu não sei, eu tô com vergonha. Não, gente, qualquer coisa, vocês leem, vocês vão saber responder. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão saber responder. Eu tenho um objetivo, o objetivo é colocar vocês no básico 2 e eu não abro mão disso, viu? Eu não abro mão disso, eu quero vocês no básico 2, de qualquer maneira. Então, vocês podem contar comigo e eu tenho a certeza que muitos amigos aí também vão gostar de se ajudarem. É isso aí, né? Nós temos que nos unir. É um ano atípico, é um ano muito atípico e nós temos que dar o nosso jeito, né? Nós estamos agora fazendo aulas através da internet, uma coisa que nós não pensamos nisso em nenhum momento, né? Que chegaria a esse ponto, mas chegou e nós vamos nos adaptando, às vezes não é como a gente quer, a imagem não fica boa, o som não fica bom, mas nós vamos tentando, cada um fazendo a sua parte. E todos juntos vamos fazer com que a nossa centelha, com que a nossa quinta essência brilhe cada vez mais. Um abraço, uma boa semana a todos e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!